Ô, Fábio França, nessa semana eu comentei que as autoridades deveriam andar, porque elas recebem, né, aquele pacote de benefícios quando elas se tornam autoridades, né, quando é ministro, anda de jatinho, jatinho pra lá. Aí final de semana, reunião, aonde? No estado onde mora, o jatinho. É uma coisa espetacular, é jatinho, é carro, é assessor, é aquela coisa toda. Deveriam andar com um rolo de esparadrapo no bolso ou na bolsa. Eu disse que podia cortar um pedacinho de esparadrapo e cola na boca. Toda vez que der aquela vontade de falar, cola o pedaço de esparadrapo na boca. Porque daí não fala. E quando não fala, a gente ganha, porque não tem que ouvir, né? Eu falei isso a propósito de uma bobagem que a ministra da Mulher falou, uma bobagem que o ministro encarregado das relações institucionais com o Congresso falou. No caso, a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, falou que o Daniel Alves comprou a liberdade. Não sei de onde ela tirou isso. Comprou a liberdade. Quando, na verdade, ele ganhou o direito de aguardar em liberdade a sentença final, né? Aconteceu isso com o Lula. O Lula só foi preso depois de uma sentença final. Antes disso, não. Ele estava em prisão preventiva, foi colocado em liberdade por isso e cobraram, porque as pessoas que têm dinheiro na Espanha têm que pagar. As pessoas que não têm dinheiro pagam muito menos ou nada. Aqui no Brasil não tem isso. E o Alexandre Padilha resolveu dar opiniões sobre Jair Bolsonaro, sendo que ele pode dar opiniões sobre o Congresso, PECs, projetos de lei, resolveu falar sobre o Congresso. Primeiro, não tem importância alguma o que ele pensa sobre o Bolsonaro. Depois, porque um petista falando do Bolsonaro, obviamente vai dar pancada, só serve para alimentar o clima de polarização, que no Brasil já é muito grande, de forma que os dois, ministra da Mulher, Cida Gonçalves, ministro das Relações Institucionais, da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, candidatíssimos a esparadrapo. Seria maravilhoso. Bom, mas na medida em que você propõe a compra de esparadrapo, não é só para a Cida Gonçalves, não é só para o Alexandre Padilha, senão a gente diria que esses dois é que tinham que comprar esparadrapo, os outros não, mas toda hora surge uma autoridade mostrando que a ideia não é ruim, que a ideia de colocar o esparadrapo não é ruim. Agora, foi o Luiz Marinho, ministro do Trabalho, candidato ao esparadrapo. Ele é formado em Direito, candidato ao esparadrapo. Ele é formado em Direito, resolveu falar sobre economia. Resolveu dar uma aula de economia. Aula de economia para o Banco Central. E disse que o Banco Central tem que estudar melhor os fundamentos da economia. Ele disse que aumentar os juros é uma forma burra de controlar a inflação. Os bancos centrais do mundo inteiro fazem isso, mas é uma forma burra. Ele disse, olha, não estou criticando o Banco Central, eu estou alertando que eles têm que olhar melhor, estudar mais. Está faltando estudar um pouco os fundamentos da economia, né? Sabe que o Banco Central é formado por funcionários muito bem treinados, professores, doutores, grande formação, integração com os outros bancos centrais do mundo. Mas, na opinião do Luiz Marinho, eles têm que estudar a economia. Mas ele não parou por aí, ele continua a falar dizendo o seguinte, tem uma forma de restringir a inflação, controlar a inflação, que é aumentar os juros. Aí você controla a inflação, mas é uma forma burra. Então, o Banco Central brasileiro e os bancos centrais do mundo todo escolhem a forma burra de fazer. E tem a forma inteligente, que é a forma que o Marinho sugeriu. Então, você vai lá e quando cresce a demanda de consumo, as empresas vão aumentar a oferta. E com isso, você vai ter um controle da inflação de uma forma inteligente. Porque na cabeça do Luiz Marinho, que, olha, candidato aí ao esparadrapo e ao Nobel de Economia também. Na cabeça do Marinho é o seguinte, aumenta a demanda, as pessoas saem procurando produtos, aumenta a oferta, então vai um monte de oferta, os preços começam a cair e a inflação não sobe. Espetacular. Sendo que um clássico da discussão na economia é que você consegue que a demanda sobe de elevador e a oferta ela vai de escada. Então, nessa fase, você tem uma procura brutal por produtos, os preços sobem, a inflação volta. Todo mundo sabe disso. Claro, todo mundo não, né? O Luiz Marinho não sabe, né? A experiência dos bancos centrais controlando a inflação tem para lá de século.
para lá de século que o mundo dos bancos centrais enfrenta o controle da inflação, como Banco Central. Antes já tinha, mas os nomes eram Banco da Inglaterra, Banco da França, enfim, vários nomes. Daí foram surgindo os bancos centrais, com uma brutal experiência, reforçada por pesquisa acadêmica, reforçada por um mercado financeiro sólido e sofisticado, reforçada por um volume de informações que é assombroso, com uma troca de informações muito grande. Toda semana o mercado financeiro divulga, né, recebe, o Banco Central divulga aquele boletim Focus com todos os dados que o mercado usa como referência. Os bancos centrais, a diretoria do Banco Central, as diretorias do Banco Central vão conversar com as empresas de consultoria e ficam trocando informação. Quando o Copom se reúne para definir a taxa de juros, tem apresentações que são feitas pelo corpo técnico do banco. Eles trabalham com uma quantidade de dados absurda, com cruzamentos incríveis, né? Antigamente, as informações elas fluíam de forma muito lenta, muito lenta. Para você ter uma informação sólida de um determinado banco, demorava um tempão. Hoje em dia é tudo muito rápido, tudo imediato. Veja só o que é a velocidade do Pix, por exemplo, né? E as informações também circulam assim. O Banco Central brasileiro é um Banco Central muito bom. Aliás, foi escolhido o melhor Banco Central do mundo por uma revista chamada Central Banking. Melhor Banco Central do mundo. Ele é melhor do que o Banco Central. Foi escolhido como melhor que o Banco Central americano, que é um Banco Central conhecidíssimo, mais poderoso do mundo. Melhor do que o Banco Central inglês, que é o mais tradicional do mundo. Foi o Banco Central brasileiro. Então, não deve nada a nenhum Banco Central em qualidade de informação, em troca. E o desafio do Banco Central é matar um bicho que não morre. Inflação é pior que barata. A gente sabe que barata não morre. A gente sabe, a gente acha que elas fingem que morrem, mas elas não morrem. Depois da última chinelada, a antena ainda mexe. A inflação é a barata da economia. Você não mata. Ela está sempre ali, você bota para dormir. E a inflação, que o Banco Central tem esse desafio de matar, que não mata, é o parâmetro para aumentar o caixa do governo. Começa a subir a inflação, começa a aumentar o caixa do governo, esse dinheiro começa a ser gasto, aumenta a arrecadação, aumenta o gasto público, o dinheiro entra e tem destino estabelecido. É muito complicado, 95% do dinheiro que entra no caixa do governo tem destino estabelecido. Nos outros países é metade disso. Ou seja, o governo dos outros países podem fazer uma política fiscal. A gente não pode fazer política fiscal. Num país de economia que não é indexada, a taxa de juros menor faz um efeito sobre a inflação que o Brasil só consegue com uma taxa de juros maior. Existem mecanismos em outros países para aumentar, derrubar os preços, que é o aumento da produtividade. Quando você tem uma economia mais produtiva, o preço dos produtos reduz, porque o preço dos produtos é referência de inflação. O preço dos produtos cai e você reduz a necessidade de aumento de juros. Agora, aumentar a produtividade significa investir em qualidade de mão de obra, significa botar o ministro Luiz Marinho para trabalhar, né? E ele tem tempo para ficar palpitando sobre o trabalho dos outros, do Banco Central. Em país civilizado, quem fala de Banco Central é o Banco Central. O ministro da Fazenda de um país civilizado não fala de Banco Central. O presidente da República nem se fale. O ministro do Trabalho cuida da sua área. Tem bons dados para apresentar? Apresente seus bons dados. É inacreditável. E nós temos uma cultura inflacionária. A cultura inflacionária demora para morrer. É preciso que o pai não saiba o que é inflação, educando um filho que não venha saber o que é inflação. E você começar a ter no Brasil contratos sem indexação. É uma transformação muito grande. Aí vem o senhor Luiz Marinho, volto a dizer, formado em Direito, para dizer que os funcionários do Banco Central, ou o Banco Central, não sei se o problema dele é o Roberto Campos Neto,
Eu imagino que ele está falando com o Banco Central, porque o Banco Central vai trocar de presidente agora, esse ano, e vai continuar a ser Banco Central, não vão trocar as equipes. Mas aí quando trocar o presidente, aí o Banco Central imediatamente saberá o que são os fundamentos da economia. Eles não sabem. Beira o patético. Beira o patético. Então é importante, e é nossa tarefa, nossa missão aqui, observar o seguinte: elogiar o que merece ser elogiado e criticar o que merece ser criticado. Claro que opiniões são divergentes. Luiz Marinho acha que o que tem que criticar é o Banco Central. Na percepção da maior parte das pessoas razoáveis, o que tem que ser criticado é o papel do Luiz Marinho, que não tem que dar palpite sobre a área do vizinho. Deixa o vizinho cuidar da grama dele, está fazendo um bom trabalho, foi escolhido o melhor. Ele não foi escolhido o melhor ministro do trabalho do mundo, nem o Ministério do Trabalho. Que, aliás, é uma excrescência, né? Deveria acabar. Para que Ministério do Trabalho? Né? A gente precisa do trabalho, não do Ministério do Trabalho. A ideia de que tudo aquilo que é importante precisa ter um ministério, poderia ter um departamento do governo para cuidar de certas coisas. Por que não o Ministério do Trabalho? Vamos começar a questionar também, né? Vamos estudar melhor os fundamentos do mundo do trabalho para ver se é preciso. Luiz Marinho, que quer regular tudo, quer agora também regular o Banco Central. O Banco Central precisa de mais independência. A independência do Banco Central é uma coisa bem-vinda. O Banco Central só ganhou de sua criação para cá, só foi aprimorado. Foi criado nos anos 60 e só foi melhorando. E quanto mais longe do governo, quanto mais longe das garras do governo, que podia trocar o presidente do Banco Central, muito melhor. O Brasil já teve um presidente do Banco Central que tinha um filho dono de corretora de valores. Um escândalo. Isso era uma bagunça. Já foi. Hoje em dia, a separação é muito grande. Nós enfrentamos a pandemia com uma qualidade, e o trabalho do Banco Central foi importante, muito maior do que outros bancos centrais. A gente começou a aumentar os juros antes de outros, que pôde começar a reduzir os juros antes de outros também. Então, Luiz Marinho, candidatíssimo a também usar o esparadrapo. É até bom, porque fica com aquela vontade de falar não fala, vontade de falar, as frases tendem a ser mais razoáveis, porque são fruto de uma reflexão e não fruto de um rompante. Não estou criticando o Banco Central, mas eles têm que olhar melhor e estudar mais. Vai estudar mais ele, vai estudar mais, ministro, vai estudar o senhor. Não faz o menor sentido o que ele está falando e é preciso registrar. Porque a gente vai deixando passar, deixa falar, e vai se criando uma cultura que não é razoável. As informações têm que fluir. Ele pode ter a opinião que for, mas ele não pode inventar algo que não é real. O Banco Central brasileiro faz um trabalho extraordinário. A gente não gosta de taxa de juros. Eu não gosto de taxa de juros, a gente não gosta de remédio, mas também a gente não gosta da doença. A gente não gosta da doença. E essa doença é horrível. A tal da inflação é a pior doença. E ela atinge e produz estragos, sobretudo, entre os mais pobres. O senhor Luiz Marinho não entende isso, ou não quer entender isso. Suspeito que entenda, é um homem inteligente, mas não quer, no discurso dele, admitir que o trabalho feito pelo Banco Central é realmente muito bom. Eu não sei se você concorda ou discorda, ainda que não goste da taxa de juros. O Brasil tem os juros mais altos do mundo. É um escândalo que a gente tem dos juros. Agora, dizer que isso é culpa do Banco Central não é nem razoável. Eu não sei se você concorda ou discorda. Essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.